Dantas. Sou professora de língua portuguesa. O assunto da aula de hoje é notícia. Você já leu alguma notícia em um jornal impresso ou já acessou algum portal de notícias nas suas redes sociais? É muito importante a gente estar informado a respeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, enfim, no mundo como um todo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero textual tão importante. Eu peço que você prepare o seu ambiente, o seu material, para que juntos nós possamos aprender ainda mais. A notícia, ela vai ter como objetivo informar fatos acontecidos, né? Tem a função social aí de estar relatando, descrevendo aquilo que aconteceu. Então, é sem dúvida um gênero textual muito presente na nossa vida, porque sempre está acontecendo algo. Então, as notícias, elas vão nos informar sobre aquilo que está acontecendo, em que momento que aconteceu, quando vai acontecer. Então, tudo isso, a notícia vai dar conta de informar para a gente. É bem verdade que a notícia não é extensa, geralmente é um texto curto, objetivo, mas sim, contém informações importantes para que a gente possa se inteirar dos fatos. Ler com atenção é palavra de ordem para entender o que a notícia está informando para a gente. Sempre tendo em mente descobrir o que aconteceu, com quem aconteceu, em qual momento aconteceu. Então, a leitura atenta, ela é imprescindível. Todas as vezes que a gente se deparar com uma notícia, seja por escrito, seja em vídeo ou mesmo só em áudio, a gente precisa estar atento ao que ela está informando. A gente precisa ser investigador, investigadora da verdade. Observe essa imagem, olha só, esse homem está aí com uma lupa de olho nos acontecimentos. Então, todas as vezes que nós lermos a notícia, a gente precisa ter esse olhar investigativo, essa vontade de descobrir o que a notícia está falando, sobre quem ou sobre o que essa notícia está discorrendo. Tente diferenciar fatos de opiniões. Fato é algo que aconteceu, é uma realidade. Opinião é a visão de quem escreve a notícia sobre o acontecido. Por exemplo, se eu digo, ou se eu leio, uma árvore caiu no meio da Bezerra de Menezes. Ela era uma das mais lindas árvores daquele local. Então perceba, nesse pequeno trecho nós temos fato e opinião. Qual seria o fato? A árvore caiu. A opinião, a autora, a escritora da notícia disse que era uma das mais lindas. Só que isso era a opinião dela. Então a gente precisa estar atento. Todas as vezes que a gente ouvir uma notícia ou ler uma notícia, a gente precisa estar diferenciando fatos de opiniões. Só que isso aí também é assunto para uma próxima aula. Outra, descubra o local do acontecido e quando aconteceu, ou seja, a data, o momento. Preste atenção nas datas, principalmente porque hoje em dia as pessoas veiculam notícias antigas como se já fossem notícias novas. Então a gente precisa estar bem atento a isso, tá certo? Profissionais competentes fazem o registro da notícia, ou seja, a notícia é registrada por profissionais competentes que buscam incansavelmente todas as informações para veicular nos jornais, nos canais de comunicação. Veja a imagem. Nós temos aí uma repórter a postos, né? Verificando aí no seu celular os últimos detalhes para que ela possa anunciar
o fato acontecido. A gente percebe que por trás dela nós temos alguns bombeiros. Então, geralmente, esses profissionais são bem dedicados naquilo que eles fazem e buscam a melhor maneira de veicular as notícias para a sociedade. Quem sabe você que está aí assistindo essa aula, no futuro não será um repórter, uma repórter. Então tem que estudar bastante, ler bastante, para que possa ser um profissional, uma profissional de excelência. Falando então de leitura, selecionei um texto da coletânea de textos Mais Pike para que a gente possa juntos ler. É uma notícia bastante interessante, foi escrita com muita dedicação, então vamos prestar atenção na leitura. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos ler e depois vamos analisar parte a parte para que a gente possa entender os fatos. A notícia vai falar sobre um animal que estava em extinção. É um tipo de sagui, então observe a imagem. É um parente próximo desse bichinho aí, tá certo? Essa imagem é uma imagem ilustrativa para que a gente possa conseguir compreender melhor a notícia. Quem é vivo sempre aparece. Após sumiço de 70 anos, a espécie de sagui é redescoberta na Amazônia. O sagui, Saguinus fuciolis cruzimai, é um dos menores macaquinhos da Amazônia e se destaca pela coloração avermelhada de seu dorso. O carinho da foto é um mestre do esconde-esconde. Ele ficou desaparecido por quase 70 anos e muita gente até duvidava que ele existia. Agora foi redescoberto por biólogos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e do Museu Paraense Emílio Goeldi, na Unidade de Conservação Floresta do Purus, na Amazônia. A única pista que os cientistas tinham do bichinho era uma pintura feita pelo ilustrador científico Eládio Cruz Lima, no livro Primatas da Amazônia, publicado em 1945 pelo Museu Goeldi. Com base no desenho, o biólogo americano Philip Herkovitz descreveu o macaquinho como sendo de uma nova espécie, batizada de Saguinus fuciolis cruzimai. Apesar disso, muitos cientistas duvidavam. Ninguém acreditava que era uma nova espécie, conta o biólogo José de Souza, do Museu Goeldi. Pensavam que a cor avermelhada das costas do macaquinho da pintura era devido a alguma doença ou apenas uma característica individual. Antes de ser redescoberta, o único registro conservado da espécie era essa ilustração de Eládio Cruz Lima. Com esse mistério na cabeça, o biólogo Ricardo Sampaio, do ICMBio, iniciou a busca pelo sagui desaparecido. Durante um grande levantamento de espécies de primatas na região amazônica, o biólogo se deparou com um macaquinho muito vivo, pulando de árvore em árvore. De certo modo, foi uma surpresa, pois muita gente duvidava que a espécie era real e não havia pesquisas para confirmar sua existência, diz Ricardo. Mas, por outro lado, já esperávamos, pois os escritos deixados por Herkovitz indicavam que o sagui devia viver nessa região. Agora, Ricardo e outros pesquisadores trabalham para conseguir mais informações sobre a espécie, como seus hábitos e o local preciso onde vive. Esconde-esconde, apesar de ter ficado desaparecido por tanto tempo, o biólogo acredita que o macaquinho não seja raro, mas bem comum na região. O sagui teria ficado longe dos olhos da ciência por tanto tempo
devido aos obstáculos oferecidos pela região onde ele mora, que além de ser de difícil acesso, foi, durante muito tempo, foco de doenças como a malária. A descoberta é mais um exemplo da riqueza natural da Amazônia. A floresta amazônica é um grande vazio de conhecimento e ainda há muitas espécies para serem encontradas lá. Aposta Ricardo. Após a leitura, é possível a gente relatar o que a gente descobriu. Vamos tentar puxar da nossa memória aquilo que a gente lembrar a respeito daquilo que foi lido, certo? Quais foram os fatos, o fato assim mais importante que a notícia falou? Quem foram os participantes dessa notícia? Onde que aconteceu? Qual foi o momento? Então vamos tentar lembrar. Bom, o fato mais importante foi a redescoberta de um tipo de sagui que estava desaparecido, mas a notícia informou pra gente que os participantes, ou seja, os pesquisadores do Instituto, em especial Ricardo Sampaio, conseguiu encontrar o sagui que estava desaparecido. E no meio da notícia a gente consegue descobrir que tinha um registro dele em uma pintura, no museu. Então esses pormenores a gente vai descobrir na medida que a gente lê. Onde foi que aconteceu? Onde se passou esse fato? Na região amazônica. Então é registrado no texto que foi ali na região amazônica. Em qual momento? 70 anos após o desaparecimento. Também a gente tem que focar qual a data que está sendo registrada a notícia. Tudo isso a gente precisa estar prestando atenção, ok? Vamos seguir. Trouxe para vocês uma notícia que muito alegrou os brasileiros no mês de julho aqui do ano de 2021, que foi a medalha da Raíssa Leal, uma skatista jovem que trouxe para o Brasil uma medalha importante, né? Uma medalha de prata. Mas como que foi possível a gente descobrir isso? Os jornais veicularam. Então, peguei um recorte de um desses jornais e a gente vai analisar agora. Vamos ler. Tóquio 2020. Raíssa Leal é a medalhista mais jovem dos Jogos em 85 anos. Conheça os prodígios. Com apenas 13 anos e 203 dias, a atleta brasileira tornou-se a 7ª medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão. E aí a gente tem a informação aí por BBC, temos a data, a hora, tudinho que foi registrado. Essa notícia foi retirada da internet, de um portal de notícias da internet, então tudo isso é importante a gente saber. O que chama a atenção? É a manchete, né? Aqui é o título da notícia. Então a gente precisa estar bem atento a isso. Tem uma parte aqui do título que fala: conheça os prodígios. Então dá para entender que nessa notícia, no corpo da notícia, vai falar da Raíssa, mas também vai falar de outros prodígios. Eu vou me deter aqui com você nessa parte que fala da Raíssa, para a gente ver as informações, para a gente entender o que foi nos dito a respeito dela. Lembra, precisamos ter esse olhar investigativo, não ter preguiça de ler, então é muito importante a gente observar. Vamos juntos. Diz assim o trecho da notícia. Com apenas 13 anos e 23 dias, 6 meses e 22 dias, a maranhense Raíssa Leal tornou-se a brasileira mais jovem a receber uma medalha olímpica e a 7ª medalhista mais jovem em toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão. Raíssa, conhecida como Fadinha, que ganhou a prata na categoria Street nesta segunda-feira, 26, é 4 meses mais jovem
que a vencedora da modalidade, a japonesa Momiji Nishida, a skatista do Japão, se tornou-se a segunda medalhista de ouro mais jovem da história, um recorde que permanece intacto desde 1936. Confira abaixo o ranking completo, ou seja, a notícia vai continuar, certo? Eu peguei só um trecho. Nesse trecho, o que a gente pode observar? Está falando aí da Raíssa. Então, de quem fala a notícia? Da Raíssa, skatista. Quem é Raíssa? É uma menina de 13 anos. Ela é o que mais que a gente pode descobrir? Ela é maranhense. Ela tornou-se a brasileira mais jovem a receber medalha olímpica. Ela é a 7ª medalhista mais jovem de toda a história dos Jogos Olímpicos de Verão. Olha quantas informações em um pequeno trecho. Outra coisa que a gente passa a saber, que ela é conhecida como fadinha, que ela ganhou medalha de prata na categoria de street, que ela é 4 meses mais jovem do que a que ganhou ouro. Também passamos a saber que a vencedora do ouro foi uma japonesa. Então, a gente vai descobrindo muitas coisas por meio das notícias. Por isso que é tão importante a gente dedicar um tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, para ler as notícias no jornal. Ah, mas eu sou criança. Mas criança também precisa se interessar por aquilo que está se passando ao redor. Olha o exemplo da Raíssa, né? Tão jovem, já conquistando medalha olímpica. Então, que isso também sirva de motivação para você que está assistindo essa aula. Se dedique, vá, corra atrás dos seus sonhos, estude para que você possa ser vitorioso, possa ser vitoriosa. Então, recapitulando, né? O que foi possível descobrir após a leitura da notícia? Os fatos: Raíssa Leal é a medalhista mais jovem dos Jogos Olímpicos, em 85 anos, ela ganhou medalha de prata. Isso é fato, não muda. Quem foram os participantes da notícia? Medalhista do skate e as demais competidoras, no caso da japonesa. Qual foi o momento que aconteceu? Lá no início, a gente viu a data é de julho de 2021, momento em que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, foram transmitidos para o mundo. Olha só, estamos quase chegando ao final da nossa aula, mas antes eu quero deixar aqui com você um desafio. Eu tenho certeza que você é capaz. Esse desafio vai ter 3 passos. Primeiro, pesquise em jornais ou revistas uma notícia que mais chamar a sua atenção. Recorte-a e cole em seu caderno. Segundo, destaque os pontos que estudamos hoje. Os pontos mais importantes aí da notícia. Os fatos contados nela. Os participantes. O local onde ocorreu os fatos e o momento em que aconteceu. A data, o momento em que aconteceu, o local, tudinho, certo? E o terceiro passo importante é que ao final de tudo isso, quero que você peça ao seu professor ou à sua professora para fazer a correção e dar o visto na sua atividade. Parabéns, hein? Hoje aprendemos um pouco mais sobre o gênero textual notícias e eu quero encorajar você a se dedicar ainda mais ao universo da leitura para que possa estar ampliando o seu conhecimento. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre notícias e o quanto é importante a gente se manter informado a respeito daquilo que está se passando ao nosso redor. Foi um prazer estar com você e até a próxima aula.